dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Luciana, do canal Costurando com Lupime. E hoje eu vim ensinar para vocês como você pode fazer o seu próprio viés. Eu vou ensinar vocês a cortar o tecido de uma maneira que ele vire um viés. Bora lá pro vídeo? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um tecido, a metade de uma largura, correto? E o que eu vou fazer com esse tecido? Eu vou cortar ele enviesado. Que o próprio nome já diz, vem de viés enviesado. Eu vou fazer a seguinte questão aqui. Pegar o pano, vou esticar ele na mesa, do jeito que ele está aqui, e vou cortar ele na posição assim, ó, meio inclinado. Essa é a posição do viés, nunca assim, nem assim, enviesado, tá? Na diagonal. Então, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou inclinar a tesoura na posição diagonal e vou fazer assim, ó, vou cortar, primeiro corte que eu fizer, vou tirar um triângulo pra cá, vai ficar um triângulo, vou tirar esse triângulo. E agora que eu vou começar a fazer o viés, eu já cortei a parte inclinada, isso aqui é a posição reta do tecido, a auréola, que é essa parte que tem umas marquinhas, que é a finalização nas laterais do tecido, e vou cortar ele na diagonal. E aí, eu vou vir com a fita. Se vocês quiserem marcar com giz ou com uma caneta, pode. Mas eu não vejo necessidade. Vou colocar a fita aqui, ó, e vou marcar 4 centímetros. Vou dar uma leve marcada assim no olho mesmo. E vou começar a cortar. 4 centímetros cada viés. Você vai cortando até o final. Você pode ver aqui, ó, que ele fica com essas pontas. Isso aqui, se ele ficar com essas pontas, quer dizer que o viés está cortado certo. E ele tem uma certa, ó, elasticidade. Quando você corta o pano assim na diagonal, ele fica com elasticidade. Então, isso é mais um indício de que o viés está cortado certo. Porque quando você vai colocar um viés numa roupa, se ele estiver cortado na posição reta, quando você vai passar nas dobras ou nas curvas, vamos supor, você vai colocar um viés no decote, né? Quando você for contornar esse decote, se o viés não tiver enviesado, ele vai ficar mal arrematado, ele vai ficar sobrando assim, ele não vai dar a volta certa. E ele, com esse movimento aqui que ele fica, quando a gente corta enviesado, ele faz todo o acabamento perfeito. Então, eu vou cortar mais alguns e já mostro como emendar. Já cortei todas as partes do viés que eu vou fazer, ó. Vocês podem ver que eu fui cortando todas na diagonal, ó. Cortei essa e essa, ó. E cada vez que você for cortando, a extensão vai aumentando. Isso depende da quantidade que você precisa de viés. Se é para fazer uma alça, se é para fazer um acabamento de decote, se é para fazer um acabamento maior, então você vai cortar de acordo com a sua necessidade. Então, você vai cortando e emendar e no final você mede para saber se está do tamanho que você quer. Como é que a gente vai fazer a emenda desse viés para que ele fique proporcional, para que ele continue com essa elasticidade? Porque esse viés você não pode emendar, simplesmente pegar ele e passar a costura reta aqui. Porque se você fizer isso, na hora que você for emendar, na hora que você for colocar no local que você deseja, ele vai perder a elasticidade nas emendas. Aí não vai ter resolvido de nada você ter feito um viés cortado direitinho. O que você vai fazer aqui? Vocês estão vendo aqui as pontas, né? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar essas pontas e vão emendar da seguinte maneira. Uma ponta para cá, a ponta tá para cá. Você vai fazer o seguinte, você vai virar um pelo avesso, um pelo direito e vai fazer assim, ó. Vai colocar uma ponta virada para um lado e outra ponta virada para outro. Por quê? Porque quando você desvirar o viés, ele vai continuar dando o mesmo processo de esticar e vai estar emendado corretamente. Ele vai ficar, ó, como se fosse um V, só que uma tira vai estar pelo direito e a outra vai estar pelo avesso. Entenderam? Então, vai ser assim, você vai emendar as duas tiras, uma para lá, outra para cá,
e vai desvirar depois. E aqui também tem um pequeno detalhe. Você tem que deixar sobrando uma ponta aqui e uma pontinha aqui, saindo fora da linha do corte. Porque quando você desvirar, ela vai ficar na posição certinha. Por exemplo, aqui, ó. Tá vendo essa ponta aqui? Aqui é onde termina, que começa a tira. Eu vou ter que costurar colocando ela exatamente aqui, ó, na direção onde termina a pontinha. Eu vou ter que pegar, ó, e costurar daqui até chegar essa pontinha aqui. Dessa pontinha até essa pontinha. Eu coloquei alfinete, porque eu estou sem a máquina aqui no momento. Vocês podem ver aqui, ó, eu coloquei o alfinete. Começando aqui, deixando essa ponta sobrando, ó. Deixando uma pequena pontinha aqui, ó. Aqui onde emenda as duas pontas, que tem a linha da pontinha com a linha do outro viés, coloquei exatamente nessa direção. E a mesma coisa do lado de cá, ó. Exatamente na direção que termina a lateral aqui. Por que fazer isso? Quando você desvirar, ó, olha o que vai acontecer. O viés vai estar bem emendado e não vai sobrar nem tecido para o lado de cá, nem tecido para o lado de cá. Vai ficar um viés emendado e com elasticidade. Se você emendar reto, na hora que você passar essas emendas em alguma volta, algum decote, algum arremate que precise da elasticidade, não vai ficar bom. Então é assim que tem que ser emendado o viés, para que ele fique perfeitinho. Aí agora eu vou passar para transformar ele de vez no viés, né, gente? Vou fazer aqui e já volto mostrar para vocês. Então aqui, pronto. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos dobrar ele assim, ó. Que aí ele vai ficar de vez com carinha de viés, né? Então como é que eu vou fazer para ele ficar no lugar? Eu vou passar. Vou pegar o ferro de passar, vou dobrar e vou passar as duas partes assim, para que ele fique com cara de viés. Aqui eu já fiz um, ó, já passei. Vocês podem ver aqui, ó. Ó, ele foi passadinho. Tem duas partezinhas, ó, dobradinhas. E tá um viés bem bonitinho, ó. Tá na largura de um viés normal, 4 centímetros. E é só aplicar onde você quiser. Vamos supor que aqui fosse o local que você quisesse colocar o seu viés. Ele passado, ele já fica na dobra certa. Então, fica mais fácil de colocar. Eu gosto de colocar o alfinete para prender. Mas, se você tiver dificuldade para prender o viés, ou pode colocar também, depois de pronto, no passador de viés. Se você tiver o passador de viés, fica mais fácil ainda. Mas aqui mesmo o intuito foi só ensinar a fazer o viés. Ok, gente? Aqui, ó, fica mais fácil, ó, tá vendo? Colocadinho, botei aqui pelo avesso para poder visualizar, ó. Fica um viés bem bonitinho, bem perfeitinho. Ótimo. E você não precisa comprar, né? Porque o viés, ele tá um pouco, o preço tá um pouco elevado. Você fazendo o viés de um tecido que você tiver, você já economiza um pouco. É isso aí, ó, a elasticidade, ó. A gente puxa, ó, e vai. Por isso que é importante cortar do jeito que eu ensinei. Tá bom, gente? Então, esse foi o vídeo de hoje. Como você fazer seu próprio viés. Aqui tá o viés, ó. Elasticidade. Se você gosta desse tipo de vídeo, não deixe de se inscrever, deixar seu like para ajudar nosso canal a crescer. Até o próximo vídeo. Tchau!